Eu não troco, não vendo, nem negocio. A herança que papai me deu. Já chorei demais pra chegar onde cheguei. Glória a Deus. E agora eu te pergunto se tu suportaria tudo que suportei. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas, eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe minha família, tu não vai levar. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogada entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe minha vida, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe minha vida, tu não vai levar. Reacabe minha vida, tu não vai levar. Reacabe minha vida, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar. Reacabe minha vida, tu não vai levar. Mas não pode, me entendi. Não quero, não toca. Eu não canto, então me dá. Só leva minha vida se tu me matar. Mas não pode, me entendi. Não quero, então toca. Eu não canto, então me dá. Só leva minha vida se tu me matar. Isabel, manda uma bem. Ô Isabel, manda uma bem. Isabel, manda uma bem. Oh, aleluia. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me prenderam só porque eu sonhei. Fui jogada entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe minha família, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Mas não pode, me entendi. Não quero, então toca. Eu não canto, então me dá. Só leva minha vinha se tu me matar. Mas não pode, me entendi. Não quero, então toca. Eu não canto, então me dá. Só leva minha vinha se tu me matar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e eu vou falar. Só leva minha vinha se tu me matar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e eu vou falar. Só leva minha vinha se tu me matar. E aquela lepra, irmãos, há muito tempo acompanhava aquele homem chamado Naamã. E muitas das vezes ele foi em vários locais e não recebeu o milagre, não recebeu a cura a qual ele necessitava. Mas diz a Bíblia que ele soube que existia um Deus em Israel que podia purificar qualquer causa, qualquer situação, o Deus de Israel podia resolver. E porém, aquele homem chamado Naamã foi até Israel fazer prova de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele chegou em Israel, se deparou de frente a Eliseu, que Eliseu mandou ele se purificar 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que aquele homem deu um passo para trás, botou orgulho na frente e falou: eu não vou, porque lá em Damasco tem rios melhores, porque você não mandou eu ir me purificar em Damasco. E muitas das vezes, irmão, nós olhamos que dentro da casa do Senhor tem pessoas assim, orgulhosas, causa um estrago na humanidade através da vida de Eva.
Nós vimos que Adão perdoa Eva e continua a sua trajetória. Irmãos, e muitos casais estão assim, muitas pessoas estão ficando de mal por causa de orgulho. Orgulho a qual nós devemos tirar das nossas vidas. Orgulho a qual nós temos que arrancar. Se aquele homem, irmãos, ele não tirasse o orgulho da vida dele, ele ia voltar da mesma forma que ele tinha ido até Israel. Mas porém, diz a Bíblia que Deus poderoso tocou no coração dele e ele reconheceu que ele tinha que descer. Porque quando nós queremos algo da parte do Senhor, nós temos que descer, temos que buscar a presença do Senhor para buscar e receber aquilo que nós necessitamos. Amém, Jesus. Então, irmãos, eu quero deixar essa passagem, essa palavra para a igreja. Quer receber milagre, quer receber vitória? Vamos descer na casa do oleiro. Glória a Vamos Deus. buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Eu quero ser fiel ao Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel ao Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel ao Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. E é o meu pensar, Senhor, e é o meu agir, e é o meu falar, Senhor, e é o meu ouvir, e é o meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, e é o meu olhar, Senhor, e é o meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Foi agosto, setembro, agosto. Eu pedi uma oração para a pastora aqui no final do culto. Normalmente, como eu faço algumas vezes, ela foi, orou por mim, o pastor estava junto também. E aí, eles falaram que tinha alguma coisa por esses dias, tá? que tinha alguma bênção do Senhor, alguma coisa assim, não falou muito específico, mas o que eu fiquei na cabeça? Fiquei. Passou um tempo, aí depois, em uma outra oportunidade, estava orando pela minha mãe. Aí o pastor foi, terminou de orar para ela e virou: não, tem uma chave. Que parece que viu melhor por esses dias até o final desse ano, vai ser entregue nas suas mãos. E aí de novo eu fiquei, aí eu tinha esquecido um pouco, confesso, fiquei, bati a cabeça e fui. Aí você vai atrás, porque quer fazer com as próprias mãos. Qualquer oportunidade que você acha que vê, é isso que ia achar, e agora eu achei. E não deu em nada, assim, teoricamente, até novembro. Aí eu esqueci de novo. Passou, falei: agora acabou. E aí nem lembrei, minha mãe tocou no assunto, acho que na primeira quinzena de dezembro. Você lembra do que o pastor tinha te falado e tal? Aí eu falei: lembro, mais ou menos. E passou uma semana assim, começou a surgir a oportunidade de trocar de carro. Uma coisa que eu não estava esperando. Foi meio repentino, fui caminhando, encontrei um carro que eu queria, liguei para ela e não deu outra. Na última semana de dezembro, quando eu achei que não tinha mais jeito, foi um presentão assim, que eu fiz aniversário. Dia 21 de dezembro, dia 23 eu estava com meu carro novo e... Glória a Deus. Glória a Deus, eu agradeço. Meus obrigados pelo ano que eu tive lá, cara. Foi muita coisa. Muito vitória, só tenho a agradecer.
3.500 muito melhor, muito mais oração e tem Deus que ele cumpre. Esse não falha, pode ter certeza. Fácil. Glória a Deus. Não é fácil ser ungido do Senhor. Mas Davi, ele sabia e ele sabe que para ser um ungido do Senhor é preciso estar debaixo do teu cajado, debaixo das suas orientações. Por isso que Davi falou: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o cajado do Senhor me consola. Ele disse: o cajado do Senhor me consola. Meu irmão, Davi, ele sabe a importância de obedecer à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está uma palavra do qual Saul estava perseguindo Davi. Estava perseguindo de uma maneira terrível, sem motivo. Estava perseguindo que foi possível Davi se esconder na caverna com seus homens. Mas Davi, ele não tinha maldade contra Saul. Mas Saul, ele perseguia Davi porque Davi era diferente. Davi tinha o brilho do Espírito Santo de Deus. E começou, a Bíblia fala que começou a surgir uma inveja na vida de Saul contra Davi. A Bíblia fala que Davi estava tocando a sua harpa, adorando a Deus. E Saul, com raiva daquilo que Davi estava fazendo, lançou uma lança de Davi. Que não fosse a mão do Senhor, a lança ia pegar em Davi e ia acabar com a vida dele. A lança foi tão forte, irmão, que pegou na parede e ficou cravado. E foi desse dia em diante que Davi começou a fugir da presença de Saul. Meu irmão, a Bíblia diz que Davi, ele sempre ouviu a voz do Senhor. Ele nunca ouviu a voz de outras pessoas. A Bíblia diz que quando Saul foi atrás de Davi para poder matar, que ele estava escondido dentro de uma caverna, isolado, triste, amargurado. Saul deitou, não sabendo que o seu inimigo estava lá dentro. Então, Davi, quando viu aquilo, viu aquele inimigo da sua alma perseguindo ele, deitado na sua frente, e os seus homens dizendo: olha, Deus deu a este homem, a Saul, nas tuas mãos. Pega ele e mata ele agora. Mas Davi disse assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas eu vou fazer algo diferente. Mesmo que ele faça mal contra mim, eu vou fazer o bem contra ele. Meu irmão, não é diferença na nossa vida. Por mais que o teu inimigo queira te fazer o mal, faça o bem para ele. Faça o bem para ele. Porque Saul perseguia um homem de Deus. E quando Saul pensava em fazer o mal, aquele homem pensava em fazer o bem. E quantos muitos pensam de fazer o mal em você, você está orando para fazer o bem nele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer nas igrejas dele. É isso que Deus quer. Que a gente venha ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus disse que a gente devemos ter amor ao próximo. Até os nossos inimigos nós devemos ter amor. Mas a igreja tem tanto se distanciado dessas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Que até o nosso Jesus, ele fica entristecido. Porque ele fica do seu trono, mas fica sondando a nossa vida, o nosso dia a dia. Irmão, não é fácil. Mas Davi, ele sabia a quem temer, ele sabia a quem ouvir a voz. E ele preferiu ouvir a voz de Deus, não a voz daqueles homens que mandavam tirar a vida de Saul. Meu irmão, não fale mal do seu pastor, não fale mal do seu irmão. Como eu já disse nessa noite, se apegue ao seu irmão, porque uma corda em 3 dobras, ela é mais forte do que uma. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo da igreja do Senhor se reunir. E outro, irmão, não dê ouvido a crente desviado que tenta falar de A e de B. Quando ele vir falar de A e de B para você, não dê ouvido. Apenas diga que nós devemos orar pelos que estão desviados. Não dê ouvido à voz do inimigo.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, saia daqui nesta noite, ouvindo a voz de Deus. Eu estava perguntando a Deus, qual é a diferença, Senhor, de Davi para Saul? Todos os dois eram homens, todos os dois eram guerreiros. Mas Deus me fez ver que Saul, ele não dava ouvido à voz de Deus. Porque quando o profeta falou, olha, vai lá e mata todos, porque todos, ele foi, matou só o que não tinha valor e poupou aquilo que tinha valor. Então ele não deu ouvido à voz de Deus. Então o profeta chegou para ele e disse assim: obedecer é melhor do que sacrificar. E Davi, ele entendia esse mistério. Davi sabia que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas das vezes, irmão, a gente tenta, ou muitos tentam, olhar pela aparência. Aí vem um irmãozinho se vestindo de qualquer maneira, aí começa a falar daquele irmão, mas não sabe que a oração tem poder para mudar a vida daquele irmão. Aí começa, aquele irmão ali não é de Deus não, mano. Aquele irmão não. Olha como ele se veste. E não está olhando nem para ele. Não olha nem para ele. A Bíblia diz, irmão, que a gente devemos primeiro tirar o cisco que está no nosso olho. A Bíblia diz também que no céu não vai entrar faísca de pecado. Vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nosso Senhor, ele se importa pela humanidade, irmão. Se ele não se importasse, ele não escrevia o que está escrito lá em João, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não acreditavam em Davi, irmãos. Muitos não davam crédito a Davi. Mas Deus, ele estava. Porque Deus não olhava para a cara de Davi, não. Mesmo que a cara não ajudava, as roupas não ajudavam, mas Deus, ele olhava para o coração de Davi. Nesta noite, Deus está olhando para o teu coração. Como é que está seu coração diante de Deus? Como é que está seu coração diante de Deus? Será que você tem somado ou será que você tem destruído? Será que você tem ajudado ou será que você tem dado as costas? Vamos fazer uma reflexão nesta noite. Jesus, ele não é condenador, não. Ele apenas ensina. Quem é acusador é o diabo. Por isso que ele ensina. Porque ele não quer que o diabo tenha posse da sua vida. Por isso que ele dá as palavras dele para mim e para você seguir aí. Porque ele sabe que quando nós estamos debaixo da tua palavra, o inimigo, ele não tem poder contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava pregando para aquele povo em Israel, ele disse assim, que aquele homem que edificou a sua casa, presta atenção, irmão, que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Aleluia, verdade. E aquele que edifica sobre a areia, é aquele que apenas ouve. Aquele que só apenas ouve e não põe em prática. Irmão, tem vezes que o inimigo, ele tenta testar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, que ele via pessoas da nossa própria casa, para nós se irar, para ver se a gente fala mal daquela pessoa, para ver se a gente sai num tapa com aquela pessoa, para ver se a gente fica de mal daquela pessoa. Verdade. Porque Jesus fala o contrário. Ele diz que a gente para ter amor por ela, não para ter raiva e nem ódio. Não é verdade? Então, irmão, aí Jesus vai mais adiante. Ele diz, aí vem a tempestade para aquele homem que está edificado na rocha e para aquele homem que está edificado na areia. Não importa, a tempestade vai vir para os dois. Aleluia. Porque eu sou servo de Deus, não vai vir. Não, vem sim. Mas a diferença, irmão, é que você fica de pé e aquele que está sobre a areia fica sentado e deitado, prostrado. Você está aqui em pé hoje
é porque você está edificado na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, eu fico admirado com Deus. Tanta coisa aconteceu na minha vida e eu não desviei, eu não saí da presença de Deus, irmão. Eu fiquei fraco, mas não saí. A visão era a mesma. Eu sempre acreditava nesse Jesus. Dessa maneira que eu aceitei a Jesus foi diferente das outras vezes que eu visitava a igreja. Foi diferente, irmão. Eu passei a começar a observar aquilo que Jesus pregava na tua palavra e ensinava. E comecei a botar em prática. Porque quando ele vir, ele vai cobrar de mim e de você a palavra dele. Glória a Deus. Ele vai cobrar de mim e de você, irmãos. Foi mesmo, é verdade. Dói, irmão, dói na gente, dói. Doía muito em mim certas coisas, mas eu tinha que obedecer a verdade, a palavra. Irmãos, eu não gosto muito de contar, mas logo quando eu comecei no meu casamento foi uma luta grande. Uma luta grande, meu irmão. Aquilo me doía muito porque logo no início, um homem para conhecer a mulher é difícil demais. Porque um tem um gênero e o outro tem outro gênero. Então, para se combinar, só a graça de Jesus mesmo. Só a graça de Jesus mesmo. Verdade. Então, irmão, ali naquele momento, a minha esposa ela não sabia cozinhar. Ela não tinha assim uma intimidade com o fogão. Mas nós homens não queremos saber. Nós queremos chegar em casa e ter a comida pronta, irmãos. Muitas das vezes a gente quer pegar, vou abandonar, vou deixar. Mas aí Deus vinha no meu coração, cadê o crente que você é? Jesus falou, quem amar os seus inimigos, amai também o seu próximo. Se eu deixasse aquela mulher com minha filha, que amor ia ter por ela? É verdade. A Bíblia diz que quando Jesus foi orar, lá naquele monte, ele ainda não entendia muitas coisas, porque ele ainda tinha parte de homem e parte de Deus. Então ele disse, Senhor, se possível for, passa dessa cruz, esse cálice de mim, que é a cruz dele, que hoje é a nossa salvação comparada. Jesus ainda não tinha entendido. Aí Deus dá uma visão a ele, da gente sofrendo, irmão, caído na rua, saído de um bar e recebendo um tiro na cabeça, porque o destino de todos esses é isso. Aí Jesus começou a ter misericórdia da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Aí eu comecei a entender, irmão, que se eu largasse aquela pessoa do jeito que ela estava, minha esposa, eu estava virando as costas para ele, largando a minha cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, Jesus falou assim, então, Pai, por eles seja feita a tua vontade. Porque Jesus tinha amor no coração dele e ensinou isso para mim e para você. Foi tanto que ele, em cima daquela cruz, ele disse, Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa, Pai. Perdoa aquele que me chicoteou, aquele que falou mal de mim na cruz, aquele Senhor que me trouxe até aqui me chicoteando, me cuspindo, me enfiando a lança do lado. Perdoa, pois ele não sabe o que faz, nem o que diz. Que amor é esse, irmão? É o amor que Jesus deposita no meu e no teu coração. Irmão, mais uma vez eu repito, una-se com o seu vizinho, una-se com a sua igreja, com o seu irmão da igreja. Tem amor, porque Jesus vai cobrar esse amor que ele deu para a igreja dele. É verdade. Mesmo que doa, meu irmão, mesmo que doa, mas tenha amor ao seu próximo. Glória a Deus. Use de misericórdia com aqueles que querem usar de violência para contigo. É verdade, Deus. Jesus, em certas vezes, ele estava diante de multidões. Não foi poucos, multidões. Ele tinha ali poder sobre as suas mãos de pregar uma palavra muito poderosa, de muitos cair em mistério. Mas Jesus, ele simplesmente pregava assim: amai uns aos outros.
Orai pelos que falam mal de tu. Bendizei, meu irmão, aquele que fala mal de tu. Orai pelos que ninguém dá nada, meu irmão. Então as palavras de Jesus para aquele povo era essa. Por isso que muitos povos falavam que Deus é Ele, que Rei é esse, que falou que ia vir e fazer diferença. Mas Roma está debaixo, nós estamos debaixo de Roma, do jugo de Roma. E esse rei não faz nada. Apenas fala que a gente deve ter misericórdia, orar por Roma. Ter amor por Roma. Porque Roma na época era o inimigo de Israel. E Jesus falou, orai, amai os seus inimigos. Então, irmãos, Jesus sabia o que ele estava falando. Porque ele sabe como Satanás ele age. Jesus sabe que Satanás ele age em contenda, divisões. Satanás ele fez divisões no céu e foi jogado para a terra. Depois da terra ele foi jogado para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E parou de perseguir. Mas a Bíblia fala que vai ser liberado um certo momento, ele vai ser liberado para tentar o povo na terra de novo. Mas eu creio que então a igreja do Senhor vai estar no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o que eu quero trazer, arrodeando essa palavra toda, todas essas palavras que eu falei agora, resumindo, meu irmão, que um cordão de 3 dobras, ele é mais poderoso. É verdade. Ele é mais poderoso. A Bíblia diz que a viúva que foi até Eliseu, Deus testou ela. Disse assim, vai e pede vasilha emprestada ao seu vizinho. Como é que Deus ia saber que ela tinha vazia na casa dela ou não? Deus não queria saber. Deus queria que ela fosse aos seus vizinhos, pedir vasilha emprestada. E se ela não tivesse amizade com o seu vizinho e tivesse com contenda com o seu vizinho, e aí? É verdade. Ela perdia a sua bênção. É. Então, irmão, Jesus está voltando. E quando ele vir, se ele estiver de mal do seu vizinho ou de alguém na terra, você vai ficar, vai perder a sua bênção. É verdade. Isso é para mim e para você. Isso é para aqueles que querem morar no céu. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu já vou agradecendo a oportunidade.